Meu nome é Marlos Augusto Melec, sou juiz do trabalho há mais de 10 anos, membro da equipe de redação da Reforma Trabalhista Brasileira, estive no coração da reforma em Brasília, ajudei a escrever a convite da Casa Civil e também do deputado Rogério Marinho, que foi o relator da reforma. Nós vamos falar agora sobre honorários de sucumbência, tema que você também encontra no meu livro Trabalhista, o que mudou, sobre a reforma trabalhista de 2017. Os honorários de sucumbência são honorários devidos ao advogado que ganha a causa. Na Justiça do Trabalho, esse novo direito foi incluído com a reforma, que já existe na vara da família, na vara civil e até no juizado especial quando há recurso no segundo grau, no grau de recurso. Os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho são devidos de 5% a 15%, que o juiz arbitra de acordo com a demora da causa, a complexidade dos pedidos, do julgamento, do processo e o zelo que o advogado demonstrou no transcorrer do processo. É importante ressaltar que na Justiça do Trabalho, tanto um como outro, empregador e empregado, podem receber honorários de sucumbência no mesmo processo, porque eles não se compensam. Então, se o trabalhador, por exemplo, fizer 10 pedidos e ganhar 5, receberá os 5 e honorários de sucumbência sobre os 5 pedidos. E a empresa que foi vencedora nos outros 5 pedidos também receberá honorário de sucumbência em cima desses pedidos. A nova lei determina que as petições iniciais, aqueles documentos que dão início a um processo, tenham o valor indicado de cada pedido que o trabalhador está fazendo, o que existe para facilitar a conciliação. O trabalhador sabe exatamente quanto está pedindo e a empresa sabe exatamente em que valor está sendo demandado, o que facilita muito a conciliação e também servirá de base de cálculo para a própria sentença e especialmente para valores de litigância de má-fé e honorários de sucumbência. Eu tenho defendido já há muito tempo publicamente que os honorários de sucumbência são devidos apenas para as causas que derem entrada na Justiça do Trabalho depois do dia 11 de novembro de 2017, ou seja, data que a nova lei passou a gerar efeitos no Brasil. Isso porque, em que pese a lei processual pegue todos os processos em andamento, justamente por ser uma regra, cabe exceção. E por que seria essa exceção? Porque antes de 11 de novembro, nós tínhamos 2 súmulas do Tribunal Superior do Trabalho que orientavam o nosso país no sentido de que não poderia haver honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. A partir da nova lei, os honorários de sucumbência são uma realidade e servem para quê? Para remunerar o advogado e, ao mesmo tempo, para evitar lides temerárias, ou seja, aventuras judiciais, pedidos duvidosos. Então, eu defendo que, pela ampla defesa, contraditório, devido processo legal e princípio da paridade das armas, uma vez que as partes, antes de 11 de novembro, antes da reforma trabalhista, não assumiram conscientemente o risco de pagar sucumbência. Portanto, o processo não se dá surpresas e as partes não podem ser surpreendidas com a nova lei. Portanto, defendo que os honorários de sucumbência são aplicáveis apenas após 11 de novembro, para as causas que derem entrada a partir de 11 de novembro. E uma turma do Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, também já julgou nesse mesmo sentido. É isso que você precisava basicamente conhecer sobre honorários de sucumbência na nova lei trabalhista brasileira.